Bom dia, meninos. Hoje de volta. Hoje nós vamos continuar nossa aula de ângulos. Espero que ninguém tenha ficado com dúvida dos ângulos suplementares e complementares. Lembrando bem, complementar 90, suplementar 180. Vamos dar continuidade hoje explicando retas e ângulos. Para o que é retas a gente já está estudando, é o que nós já estamos estudando. Na verdade, vamos fazer uma revisão do assunto do ano passado. Aqui nós vamos ver as posições das retas. Então, tem aqui, ó. No livro de vocês, a folha do livro de vocês. Se tiverem dúvida, depois vocês vão lá e leem. Aqui está falando as posições relativas de duas retas. Então, vamos fazer a comparação das duas retas. Aqui tem um textozinho falando que, ó, tá dizendo, o conhecimento das posições relativas das retas pode ser utilizado, por exemplo, na pintura, para criar vários efeitos. Os quadros do pintor russo, Wasily Kandinsky, eu acho que é assim que é o nome dele, né? Então, ele é pioneiro no abstracionismo, que são pinturas que não tem um desenho fixo. Você olha e fica observando. Ele usa muitas retas, círculos, muitos desenhos geométricos. E não só ele, como muitos outros. Aqui mesmo tem duas pinturas. Este aqui, ó, essa é uma composição que está lá no Museu em Nova York. Esse aqui também está lá nos Estados Unidos, em Nova York, ó. Pode observar várias retas em várias posições. Se você observar, ó. Ele adora fazer isso. Aí nós vamos estudar a posição das retas. Umas das retas complanares. Lembra, o ano passado a gente estudou bastante isso. Aqui, o que são retas complanares? Duas ou mais retas complanares, quando elas estão no mesmo plano. Então, elas são complanares se elas estiverem no mesmo plano. O que é o plano? Vamos lembrar? É o espaçozinho aqui, ó. Isso aqui eu delimitei. Este é um plano. Então, essa retinha azul, essa vermelha, essa verde, essa amarela, essa roxa. E todas que eu fizesse aqui dentro, ó. Todas elas vão ser complanares. Olha o plano. O plano aqui é o alfa, que é aquela letra grega, ó. Então, o plano alfa tem essas retas coloridas aqui dentro. Todas elas são chamadas de complanares. Então, vamos lá. Duas ou mais retas em um mesmo plano são retas coplanares. Coplanares. Então, essa aqui, se eu tivesse A, B, C, D, seriam as retas coplanares. Aí, ó, tem o participe. Vocês vão fazer ali, ó, dado ponto P em um plano, responda. Eu não vou ler, não. Vocês vão ler lá no livro e façam, ó. É na página 94, fazer o participe da 94, não esqueçam. E vamos ver mais retas aqui. Mais posições de retas. Concorrentes. Nada é novidade para vocês. Ó, o que é concorrente? O nome já está dizendo. Concorre. Elas estão concorrendo a um ponto. Neste caso, tá, que ponto é? O ponto P, ó. Então, a reta S e a reta R estão concorrendo ao mesmo ponto. Por isso que o nome é concorrentes. Aqui tá, ó. Duas retas que possuem um único ponto em comum são retas concorrentes. Então, elas, ó, vai um ponto só. Por mais ponto que eu botasse aqui, é só se eu quebrasse. Se eu quebrasse ela aqui, seria outra reta. Então, eu não tinha aqui, eu poderia passar várias retas pelo mesmo ponto. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Aqui, ó, exemplos de outras retas concorrentes, ó. A D e a C. Se eu botasse um ponto aqui, seria concorrentes. A Y, essa daqui não está lá, ó, mas isso significa que se eu puxar ela, ela vai virar concorrentes. Então, ó, aqui está falando as retas coplanares. Por quê? Coplanares porque estão onde? Mesmo plano. X e Y são retas concorrentes, porque elas estão concorrendo ao mesmo plano. Aquela também, ó. As retas C e D são retas concorrentes, concorrem ao mesmo ponto. Outras duas retas, nome, retas paralelas. Ó, vão na mesma posição. Lembra que eu ensinei lá no colégio e dizia assim que ia as duas pro líder na mesma direção, uma na rua atrás, outra na outra rua? Então, são retas concorrentes. Elas vão na mesma posição. Duas retas em um mesmo plano. Tá lá usando o mesmo plano. Não é que muda de direção, vai para outro lugar e vai dizer que elas são que são paralelas, não. Tá no mesmo plano. Se aqui tivesse um outro plano, aí não tinha nada. A gente vai olhar o mesmo plano. A e B, duas retas em um mesmo plano, que não tem essas aqui, ó. Por mais que elas continuem, nunca vão se encontrar.
Então, elas não têm planos ou ponto em comum. Aqui mais exemplo. RS, botaram as inclinadas, ó. Uma e a outra. Essas botaram na vertical, ó. As outras inclinadas. Então, elas são retas o quê? Paralela, ó. Aí eles botaram o símbolozinho, ó. Aqui, ó. Concorrentes, eles vão botar um X. CXD. Esse X significa concorrentes. Porque elas estão concorrendo. O símbolozinho para dizer que são paralelas são 2 tracinhos, ó. Para dizer que são paralelas. Então, repetindo. Concorrentes vão ver esse X, ó. CXD. Que é um que está concorrendo com a outra. Nesse caso aqui, ó. Os tracinhos para dizer R paralela a S. T paralela a U. C paralela a D. Paralela nas mesmas direções. E por último, as retas coincidentes. O que é retas coincidentes? Já falei. Está coincidindo, está ocupando o mesmo espaço. Por exemplo, ó, na figura aqui abaixo, os pontos A, B, C, D são colineares. O que são colineares? Está onde? Está na mesma reta. Lembra, ó? A reta que passa por eles pode ser nomeada, por exemplo, se eu passar uma reta aqui, AB, passou. Aí vem a reta CD, no mesmo espaço. Assim podemos afirmar que AB e CD são retas que têm todos os pontos em comum. Ó. Então, as retas que têm todos os pontos em comum são chamadas de retas o quê? Coincidentes. Duas retas que têm todos os pontos em comum são retas coincidentes. Então, essa reta que eu podia dizer que é a reta S. Quais são a reta S? Quais são os pontos? A, B, C e D. Ah, eu poderia dizer que tem outra reta aqui. Quais são os pontos? A, B, C e D. Todas as retas em comum. Aí, ó. Quando duas retas S, R e S são coincidentes, indicamos assim, ó. Igual. R igual a S. Lembra do símbolo? Se eu fizer um X, concorrentes. Se eu fizer assim, paralela. Se eu fizer assim, coincidente. Aí tem um exercício embaixo que vocês vão fazer sozinhos. Observar, tá por esse desenho. Aqui, ó. Vocês vão olhar isso aqui, o cubo. São várias, né? Vamos dizer semi-retas ou retas, se continuar reta. Aí vocês vão olhar, ó. Essa com essa. Então, A, B, E, F. Elas são retas o quê? Paralelas. Essa e essa, ó. São retas o quê? Paralelas. Retas ou semi-retas ou aresta. Porque no cubo a gente vai dizer que são as arestas, né? O cubo são as arestas. Mas você vai ver se é reta, se é coincidente, se é paralelas. Você vai olhar as arestas do cubo. As arestas são as semi-retas aqui. Ou segmentos de reta, né? Nessa daqui vocês vão dizer de novo a mesma coisa. Os lados do triângulo, ó. Os lados do triângulo são coincidentes. Interseção é o ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Aí vamos ver se é coincidente, sem concorrentes. Nessa quinta questão aqui, diz assim, ó. É o trapézio, ó. O trapézio. Tem dois lados paralelos e dois não paralelos. Neste outro aqui, que é o losango, ó. Todos os lados são do mesmo tamanho. Só que aí você vai olhar, ó. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Aqui nessa figura, que é uma pirâmide, aí vocês vão olhar. Os lados são chamados de aresta. Aí você vai ver a base, você vai ver se são coincidentes, são concorrentes, são paralelas. Aqui, quais são os pares de retas perpendiculares? A gente nem falou do perpendicular. Mas o perpendicular lembra aquele que tem um ângulo de 90 graus. Lembra? Formou um ângulo de 90 graus, que é o caso aqui, ó. 90 graus. Eles são o quê? Perpendiculares. Pronto, faça essa página 95.